There's a little bit of magic in photographs. With a click of a button, we can capture a moment in time and keep it forever. At Rockbrook Camera, let their creative team help you transform these precious memories into unique holiday gifts to last a lifetime. Most people know Rockbrook Camera for their large selection of camera gear and expert photo advice, but they're also the area's best high-quality photo lab. Choose from a variety of gifts to personalize, such as their popular photo ornaments, high-quality canvas wraps, and photo mugs. With so many gift options ready to be personalized, it's easy to share a story, a moment, or a memory that's made to delight friends, family, or even yourself. Send joy through the mailbox with Rockbrook Camera's thoughtfully designed photo greeting cards, ready to pick up in 48 hours or less. Start creating today with help from Rockbrook Camera's friendly staff in-store or online in the convenience of your home. Visit Rockbrook Camera today, 1 block south of 168th and West Center in Omaha, 70th and Pioneers in Lincoln, or online at rockbrookcamera.com. Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Semente básica é um material obtido de reprodução da semente genética, realizado de forma a garantir sua identidade genética e pureza varietal. A semente básica é a primeira geração da semente genética, aquela que foi obtida pelo fitomelhorista. A genética é a semente-mãe, é a nova criatura desenvolvida pelo pesquisador e que, ao ser multiplicada no campo por quem a criou, vai dar origem à semente básica. Esta semente genética foi selecionada por suas qualidades a partir de uma planta, de uma semente, em alguns casos de um tecido obtido em laboratório, onde foi incorporado algum gene que vai dar resistências frente a insetos, herbicida, enfim, agregando uma nova tecnologia. Mas tudo isso que é feito, melhorado e multiplicado, resulta em pequenas porções de sementes, ou seja, de gramas a poucos quilos de semente genética. O que resta fazer? Tornar estas pequenas quantidades mais disponíveis em maior quantidade ao produtor de sementes e esse ao agricultor. E a fórmula é bem simples: multiplicar novamente, produzindo e assim a semente básica. A semente básica tem como objetivo obter mais quantidade, aumentando a disponibilidade de sementes para o produtor a custo mais baixo. E, na medida em que o programa de sementes avança, maior será a disponibilidade da nova variedade, por um preço ainda menor. Especialista na produção de sementes básicas das culturas de milho, soja e sorgo, com alto nível de qualidade, Evandro Jorge irá nos contar sua caminhada e sua experiência profissional em um dos setores mais críticos e importantes da indústria sementeira. Podcast Academia do Agro. Olá, Evandro Sidney Jorge. Bem-vindo à Academia do Agro. Tudo bem contigo? Tudo bem, Valdir. Tudo bem, e você? Tudo tranquilo? Cara, muito satisfeito em contar contigo agora para a gente bater um papo. Algum tempo sem nos encontrarmos, né? Novas etapas aí em nossa trajetória, tanto na vida pessoal como na profissional. E esse momento de estarmos falando, para mim, é muito gratificante, porque não só por rever o amigo, mas principalmente para a gente resgatar aí boas passagens que tivemos aí na nossa caminhada. Seja bem-vindo, estamos em casa, tá bom? Está bem, Valdir. Obrigado pelo convite. Mais do que uma satisfação para mim, realmente é uma honra ter sido convidado por você para fazer esse trabalho, né? E tendo aí no mercado colegas aí com grandes referências, né, na área de sementes, a gente poder estar representando um pouquinho e contando um pouquinho da nossa história aí é sempre gostoso, né? Então obrigado sempre. Que bom, cara, fico feliz com isso. Então vamos lá. Você sabe que eu tenho começado todas as nossos bate-papos aí conversando um pouco sobre a vida, a trajetória de cada um, né? Conta pra mim, onde que tudo começou? De onde você veio, sua família? Conta um pouco de você. Então vamos lá, eu sou gaúcho, nascido em Porto Alegre, mas
criado em Canoas, filho de pais muito simples. Minha mãe tinha ginásio, meu pai só o primário, e eu era irmão de outras 4 meninas, então fui o bendito fruto entre as mulheres. E então não aprendi a cozinhar, não aprendi a lavar, não aprendi nada. E muito cedo me surgiu essa vontade de estudar. Na verdade, até hoje sou o único lá na família que tem um curso superior. E por meu pai ter sempre gostado de cuidar de frutas e fazer canteiros de horta, etc., eu comecei a gostar daquilo e, apesar de não viver do campo, decidi fazer agronomia. Então, estudei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e me formei em 1986. Durante a agronomia, eu tive uma grande oportunidade que, graças a Deus, eu pude aproveitar, que foi um convite para trabalhar como bolsista de iniciação científica. Então, dos meus 4 anos e meio em Porto Alegre, estudando agronomia, eu fui 3 anos bolsista de iniciação científica, tanto da Pró-Reitoria de Pesquisa como do CNPq. Então, como meu pai não tinha muitas condições, não podia morar em Porto Alegre, eu ia e vinha todos os dias, né? E estudei mais nos ônibus e nos trens do que propriamente em casa, né? E em 87, na verdade, eu fui fazer o meu estágio na Pioneer, em Santa Cruz do Sul, e eu queria, na verdade, ser pesquisador, até por causa dessa influência da Bolsa de Iniciação Científica, né? E eu trabalhei com melhoramento de plantas, com trigo e aveia. E acabei depois trabalhando com milho, né? Mas a metodologia, aquele gosto pela investigação, aquele gosto pela pesquisa, de investigar, buscar, ficou comigo, e na verdade eu acho que isso impactou toda a minha carreira, sabe? Acabou fazendo o profissional que eu fui. Eu devo muito ao meu orientador, que é uma pessoa que já foi para perto de Deus, né? E ele foi um segundo pai para mim e me deu muita orientação e transformou um moleque em profissional, né? Eu devo muito a essa pessoa. Então eu fui fazer o estágio pensando em voltar para fazer o mestrado. E fiz o estágio na área de semente matriz, lá em Santa Cruz do Sul. E quando eu fui fazer a entrega do meu relatório, que aliás foi quase um livro, né? O diretor de produção da época, mais o nosso diretor de vendas e marketing na época, me convidou para trabalhar. Eu não estava nem pensando nisso, né? E eu disse, vou pensar, porque eu tinha o mestrado nos planos, então falei com o meu orientador e ele me disse, olha, vai, trabalha alguns anos, pega uma experiência de campo e depois você volta para fazer seu mestrado. E aconteceu que eu nunca mais voltei para a universidade, né? Porque eu me apaixonei pela empresa, pelos valores que ela possuía e se identificaram com os meus e até hoje, né, eu sou apaixonado por aquela empresa que hoje é só marca, né? Mas então comecei a trabalhar com semente matriz em final de 86, né? E dentro de semente matriz, eu, claro, ajudando a conduzir os campos, eu comecei um trabalho de pesquisa dentro do departamento que a gente chamou de caracterização de materiais, né, um campo de observações. E por que a gente fez isso lá em 86, 87?
porque as informações que vinham da pesquisa para produzir os materiais, eles eram bastante inconsistentes. Nós tínhamos muita falha de produção, porque essas caracterizações não eram muito boas, principalmente com relação aos novos materiais, né, lançamento de pré-comerciais, etc. E então a gente começou a conduzir isso, os resultados começaram a ser muito positivos. Só para você ter uma ideia, 50% dos pré-comerciais que nós produzíamos, nós não conseguimos entregar semente simplesmente por falta de coincidência entre macho e fêmea, né? Então, o gerente de pesquisa, o diretor de pesquisa da época, um uruguaio chamado José de León, me convidou para vir para a pesquisa, já que a gente dizia que aquelas informações não eram boas, então que eu fosse para lá coordenar isso. Isso aconteceu em 89, 3 anos depois que eu estava dentro da empresa, e ele me enviou aos Estados Unidos, para Johnston, na sede da empresa, para aprimorar os conhecimentos nessa área de parenteste e caracterização de materiais. Eu passei 3 semanas lá sozinho, que me adicionou, foi uma experiência fantástica na minha vida, né? Aliás, eu tive várias experiências incríveis, né, que graças a Deus eu pude aproveitar. Então, o que eu fiz? Eu reorganizei todo o parenteste, a gente criou um parenteste de inverno no Brasil Central que não havia, a gente chamou para trabalhar pessoas que ainda estão lá, Darcy da Fontoura, Elcio Alves e vários outros, né? E então a gente reestruturou tudo isso, e inclusive havia um parenteste em Londrina, onde não havia produção, a gente terminou com esse parenteste, então a gente fez uma boa reorganização. 2 anos depois, em 1990, houve uma reestruturação mundial na empresa, na Pioneer, em que tudo que não fosse melhoramento genético, que a gente chamava de breeding, não poderia ficar dentro de pesquisa. E aconteceu que ou eu ficava em outro setor ou teria que sair da empresa. Então, novamente, aquele diretor de produção da época me acolheu lá na produção para trabalhar como gerente de campo, continuando a conduzir os ensaios de parenteste, que a gente passou a chamar pesquisa de produção, né? Então, eu atuei naquela época, não havia gerente de campo e gerente de planta como hoje, todas as grandes empresas estão estruturadas, né? Porque Santa Cruz do Sul a gente tinha só a safra de verão. Então o título que a gente tinha era gerente de campo, mas na verdade eu era um assistente do gerente, um Assistant Plant Manager. Então eu trabalhei com o diretor, o nosso querido amigo Gentil de Doné, de 90 até 97. Então eu, aos poucos, fui me aprofundando em produção comercial e fui deixando a pesquisa e produção de lado, e por causa do volume de trabalho, e aí outros colegas que estagiaram conosco assumiram a pesquisa de produção. Foi o Carlos Halpe, e foi uma época também muito, muito rica, Valdir. Esses 7 anos que eu trabalhei em produção foi uma época assim, indescritível a riqueza desse período que foi para mim. Nós chamamos também nesse período o Ricardo Halpe, o Carlinhos, o Herzog e muitas outras pessoas que vieram a adicionar no time. Hoje são pessoas de grande destaque aí no mundo, né, em termos de produção de semente. E foi um período também em que a gente abriu, eu e o Gentil, a gente abriu o Brasil para o mundo. Foi um desafio que ele me colocou numa bela tarde lá na minha salinha, em que os Estados Unidos produzia semente fora dos Estados Unidos para eles e para alguns outros países. E me perguntaram se eu topava o desafio, e a gente realmente foi atrás disso. Então nós começamos ali nos anos de 93, 94, a fazer os primeiros ensaios de produção materiais, os mais tropicais possíveis que havia nos Estados Unidos, logicamente, né, porque
material lá extremamente precoce, não se adaptava aqui num país tropical como o nosso, né? Tivemos sucessos, tivemos alguns fracassos, e a gente foi aí adaptando, caracterizando os materiais. E depois veio produção para a Argentina, norte da Argentina, né, que os próprios argentinos não conseguiam produzir pelo problema do mal do Rio Quarto, né, que foi uma pandemia grande lá que teve, uma epidemia grande. Então nós conseguimos produzir semente para México, para sul dos Estados Unidos, para Argentina. Então assim, abriu-se, né, com a ajuda de uma pessoa que ficou muito querida da Pioneer naquela época, que chamava Charlie Carter. Ele nos ajudou e se tornou quase que um brasileiro, porque ele adorava vir ao Brasil, né? E abriu as portas da Pioneer no Brasil para o mundo, né? Então, em 97, o gerente de semente matriz se aposentou e o Charlie e o Gentil me convidaram para assumir a gerência, né? Eu, como já havia trabalhado três safras lá, conhecia um pouco melhor o processo, eu, claro, assumi o desafio e comecei a trabalhar em tudo aquilo que eu dizia quando era técnico de campo, né? Eu dizia, se um dia eu fosse gerente desse departamento, eu faria muita coisa diferente, né? Então foi a oportunidade que eu tive de cumprir com aquilo que eu pensava. A primeira coisa que eu fiz foi buscar irrigação, porque nós tínhamos muito fracasso de produção. Você sabe, né, que linhagens elas não se comportam tão bem quanto híbridos na questão hídrica, né? Elas sentem muito mais a deficiência hídrica do que os híbridos. Então, eu comecei a procurar irrigação e acabei batendo lá em Itumbiara, no Brasil Central, né? E muita gente dizia, você é doido de querer produzir linhagens no Brasil Central, lá não produz linhagem. E eu fui mesmo assim, teimoso, e em 97 a gente fez uma experiência, nós plantamos 13 linhagens na região lá de Vicentinópolis, inclusive uma das regiões mais quentes lá próximas de Itumbiara, né? E olha, nós tivemos um sucesso grande na questão de volumes. Não foi muito boa a qualidade fisiológica, mas isso é fácil de entender em função das altas temperaturas, né? Então a gente foi aprimorando o processo, colocando materiais mais tropicais que vinham surgindo, os temperados, alguns até ainda importados dos Estados Unidos, né? Lá no final da década de 70, início da década de 80, que era o nosso germoplasma na Pioneer, era tipicamente temperado, e aí ele foi ficando mais tropicalizado a partir do que a gente foi subindo, né, da região sul para o centro do Brasil. E então, nesses 2 anos de tentativas, eu percebi que Brasil Central seria o futuro da semente matriz. E eu escrevi um projeto de 5 páginas, nunca me esqueço disso, com gráficos, tabelas, demonstrativos de rendimento, comportamentos de materiais, e a gente submeteu o projeto para construir uma planta de semente básica dentro de Itumbiara. E eu tive que ir defender esse projeto lá em Johnston com o nosso presidente, não foi nem um coordenador de Latinoamérica, foi com o presidente. E depois de 2 horas de demonstração, eu e ele na sala, ele aceitou o projeto e aprovou a verba. E então, em final de 99, nós começamos a construir a planta, e em março de 2000, nós terminamos a planta de semente básica. Constava de uma torre de classificação e uma câmara fria. E o que era para fazer em 3 anos, eu fiz em 1 ano só. Só para você ter uma ideia, nós tínhamos 15 funcionários naquela época, e pessoal tudo lá de Santa Cruz, muito arraigado, né, na tradição alemã. Eles não queriam sair de jeito nenhum de Santa Cruz, e resumo da ópera, quem se transferiu para Itumbiara fui eu e um técnico agrícola. Então de 15 eu tive que reconstruir todo um time numa região nova, e ao longo dos anos a gente conseguiu montar uma equipe
de muito sucesso. Nós conseguimos melhorar a qualidade, nós conseguimos melhorar a confiabilidade, que é um dos atributos importantes, né? Custo, né, se fala, né, o nosso custo até o ano de 2000, nós custava entre 5 e 6 dólares um quilo de semente. Nós estávamos produzindo a 2 dólares o quilo em Itumbiara. Então, assim, nós conseguimos acelerar as multiplicações, garantir todas as produções, né, em tempo recorde, porque a gente fazia 2 safras por ano. Então, foi um grande desafio meu mudar para Itumbiara com a família, né? E então eu tive aí um período longo de 20 anos como gerente de semente matriz lá em Itumbiara, né? Muitas vezes também acumulando a função de gerente de pesquisa e produção que a gente havia fundado lá atrás em 88, né? E então agora no final eu fui convidado também pelo nosso presidente a fazer parte do board de diretores em 2010. Eu tive a honra e a extrema gratidão por esse convite, e eu pude aprender muito com pessoas aí que são referências nacionais e mundiais na área de produção de semente. Então eu permaneci até 2013, 2014 e encerrei a minha carreira na Pioneer no início de 2019. Né? E depois disso, 1 ano e meio numa outra empresa como diretor de produção, uma empresa menor, nacional, capital 100% nacional, em que eu trabalhei e me desliguei há pouco tempo. Então, mais ou menos assim, já me delongando muito, Valdir, essa é a história da minha carreira. Podcast Academia do Agro. Evandro, né, não se delongou nada, foi muito precioso e bastante objetivo nos fatos marcantes aí da sua trajetória profissional. Porém, para um melhor entendimento dos nossos ouvintes, da nossa audiência, conta para nós, assim, a gente sabe, o setor de semente básica, o setor de semente matriz de uma empresa de semente é de importância capital para o negócio, sem dúvida. Agora, o que é produção de semente matriz, de semente básica? Como ela se encaixa dentro do fluxograma de uma indústria de semente? Tá? Quais são as suas funções, seus objetivos? E você também pode citar um novo departamento que você criou e desenvolveu, chamado Pesquisa de Produção. Tá bem, Valdir. Bom, se me permite um pouquinho de teoria antes dos comentários mais práticos, né? Nós temos na legislação brasileira, que é ligeiramente diferente da legislação de outros países, né? Nós temos as categorias genética, básica, C1 e S1 para milho, né? Isso varia um pouco entre países e até mesmo culturas, né? E no Brasil, o que estrutura tudo isso, né, a nossa lei de sementes e mudas, né, que é lá de 2003, né, da lei 10.711, né? Então, nós na Pioneer, nós sempre produzimos a categoria genética, né? A genética, ela possui algumas características fundamentais. Ela é isenta de padrão. Por exemplo, muita gente pode dizer assim, mas semente genética soa como alguma coisa de altíssima qualidade, altíssimo custo, tudo que é de melhor deveria ser genética. Na verdade, a categoria genética é a única que não tem um padrão definido na nossa legislação, né? Então, o melhorista pode me entregar uma semente genética com 50% de germinação, por exemplo, se ele quiser. Até mesmo com impurezas. É a semente que ele produziu, né? Bom, dito isto, o que é o que nós chamamos de semente matriz, né? Ou semente genética ou básica?
A semente genética e básica, ela é a propagação daquilo que o melhorista produziu lá na elaboração dos seus híbridos, né? Então, por exemplo, a função principal da pesquisa é gerar híbridos, no caso do milho, né? Então, para a constituição de um híbrido, você precisa de pelo menos 2 parentais, um macho e uma fêmea. Chamamos assim macho e fêmea porque a gente sabe que o milho tem os 2 sexos na mesma planta, né? Ele é macho e fêmea dentro da mesma planta, né? Na elaboração desse híbrido, ele usa as linhagens que ele possui no banco de germoplasma e novas que ele vai criando ano a ano, né? Todo ano o melhorista ele codifica um número X de linhagens, tipo 20, 30, dependendo da estação de pesquisa, do programa, etc. 20, 30 novas linhagens, e com essas 20, 30, ele cria milhares de híbridos. Então ele vai testando até chegar num híbrido promissor, tá? Quando esse híbrido é promissor e as linhagens são novas, os parentais são novos, ele tem que transferir uma quantidade de volume mínimo para que seja multiplicado, tá? E isso varia muito de empresa para empresa, mas na Pioneer nós tínhamos que deveriam ser 7.500 sementes, né? Hoje em dia se transfere 8 a 9, 10 quilos, vamos dizer de 8 a 10 quilos de uma nova linhagem. O melhorista liberou, transferiu isso da pesquisa para a semente matriz. Então é a função da semente matriz propagar esse material para os volumes necessários de cruzamentos a campo. Então, a semente matriz ou semente genética ou básica, ela é uma ponte entre pesquisa e produção. Os atributos da semente genética mais importantes, sem dúvida, é a qualidade genética, né? A qualidade genética ela é fundamental. Eu costumo dizer que se a produção de semente é uma casa, a semente matriz são os pilares e a fundação, né? Aquela viga baldrame que tem lá embaixo, em que as paredes são erguidas. Se você não tem uma fundação forte, sólida e resistente, de boa qualidade, a casa ela afunda, ela trinca e por aí pode desmoronar tudo, né? Então, assim, a semente genética ela precisa de altíssimo padrão de qualidade. E a semente matriz é o principal guardião disso tudo, né? E isso é um desafio muito grande. Muitas pessoas podem não capturar toda a complexidade que existe para se produzir uma semente genética de qualidade. Você precisa ter isolamento, né? Isolamento por distância, o que em muitos lugares não é fácil. Só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, até ano passado, 45% dos lotes de semente matriz eram contaminados dentro da Pioneer. Contaminados por eventos adventícios, por cruzamentos externos. Você vai dizer, poxa, mas nos Estados Unidos a qualidade é assim? É assim, porque a produção de semente matriz é no Corn Belt, onde você tem milho para todo lado, né? Tem uma nuvem de pólen. É muito difícil você conseguir uma pureza genética elevada. E aqui no Brasil, graças a Deus, 93% dos lotes que eu produzia atingiam todos os padrões de qualidade exigidos, né? Limpeza de máquinas. Você imagina um processo de plantio. Você começa com uma máquina plantadora, você tem o problema de isolamento que eu acabei de dizer, você tem que fazer o hogging, ou seja, eliminação de plantas atípicas, né, que eventualmente ocorre. Você tem depois a colheita,
né? A máquina, que é extremamente complexa, você limpar uma máquina colhedora é extremamente difícil. Você praticamente tem que montar uma colhedora especificamente para semente matriz. Depois o transporte, a descarga disso, todas as esteiras, seleções manuais, classificadoras, ensacadoras, tratadoras e por fim, o controle do estoque. Isso tudo que falei em poucas palavras, cada uma abrange um universo dentro de cada atividade, né? O controle de estoque, por exemplo, que é um outro grande e forte atributo que a gente precisa ter, é extremamente complexo, porque como que você faz um planejamento para 180 linhagens, que era o que eu produzia até 2019, né? Um programa de uma grande empresa, sem dúvida, varia entre 150 a 200 linhagens novas todos os anos aqui no Brasil. Estados Unidos, para você ter uma ideia, são 2 a 5 mil linhagens que são produzidas novas a cada ano. Então, você ter pureza genética, você ter controle de estoque, é extremamente difícil. Outra dificuldade, Valdir, desculpe se me alongo muito. De forma alguma. Mas assim, você precisa de um grupo diferenciado para fazer semente matriz. Você não consegue pegar um agrônomo de produção e fazer ele trabalhar com semente genética. O contrário muitas vezes ocorre, é mais fácil. Mas a pessoa que está acostumada a pegar um saco de semente matriz, plantar, fazer um despendoamento e colher, ela não suporta a pressão de padrões de qualidade tão elevados que existem no campo. Então, uma pessoa, para você conseguir contratar, trazer uma pessoa, treinar ela, colocar ela dentro de uma cultura e uma disciplina operacional, é uma busca incessante, né? E então o agrônomo ele precisa ser um cara muito organizado, gostar da disciplina operacional, precisa ter uma busca incessante pela excelência, né, nos atributos que caracterizam a semente matriz, né? Então, assim, é extremamente difícil. Então, assim, a semente matriz, ela ajuda demais uma empresa, se ela for bem feita. Ela facilita o trabalho da produção. Na Pioneer, por exemplo, não se faz quase hogging a campo. Na última empresa que eu trabalhei, a gente gastava de um número grande de pessoas para a limpeza dos campos antes do despendoamento, né? Então você aumenta o custo, você piora, arrisca a qualidade, né? A outra coisa que a semente matriz pode ajudar a empresa é trabalhar como um filtro, porque muitos híbridos pré-comerciais são produzidos dentro da semente matriz antes de irem para um volume em escala. O que eu digo escala? 300, 400, 500 hectares no primeiro ano, 1.000 hectares no segundo ano. Então a semente matriz vai fazer 4, 5, 6 hectares de uma produção piloto. Nessa produção piloto, a semente matriz vai coletar o split. O que é o split? É a diferença de time de floração entre o macho e a fêmea, porque se você errar em 5 hectares é uma coisa, e produzir pouco. Agora, se você errar em 300, 400, 500 hectares, o custo é enorme, né? Então, a semente matriz vai passar o split correto, uma noção de producibilidade geral, de produtividade da fêmea, quanto que aquela fêmea pode produzir, caracterizar o material em termos de população, se o material é suscetível à doença ou não é, se ele era muito atrativo à lagarta. E também a gente fazia antigamente os tours, né? Juntava todo o grupo de produção e levava aos campos para conhecer os novos materiais. Aí nós mostrávamos a proporção, né? Como é que nós plantamos, se o macho podia aumentar a proporção macho e fêmea, a gente pode falar disso um pouco mais para frente, né? E aí o pessoal se ambientava com um novo material, né?
Então, o que eu digo é que todo dólar, quando nós discutimos, né, orçamento, eu disse que, olha, pessoal, todo dólar que nós investimos em semente matriz, ele reverte 100 vezes para a produção de semente. Ou seja, positiva ou negativamente. Se você entregar um saco de semente matriz trocado, com uma identificação errada, você vai perder no mínimo de 100 a 150 sacos de semente pronta. E se você multiplicar isso pelo preço final de venda, você faz um cálculo rápido de que o prejuízo é imenso. E se você me der mais 2 minutinhos, eu gostaria só de dar 2 exemplos de erros que ocorreram e os prejuízos que aconteceram. Por favor, fique à vontade. Como os campos são muitos, né, eu falei 150, 160, até 180 campos, os códigos às vezes são muito parecidos. Nós tínhamos uma vez uma linhagem chamada DGV e uma outra linhagem chamada DGF. Então ela só tinha uma letra diferente. E por incrível que pareça, a sorte ou o azar nos levaram a plantar esses 2 isolamentos dentro de um mesmo pivô. Mandamos colher o campo e o operador da colheitadeira colheu um dizendo que era outro, ou seja, ele colheu o DGV dizendo que era DGF e vice-versa. Nós fomos descobrir isso quando foi plantado um campo em Santa Rosa, um pivô de 100 hectares. E aí nós ainda conseguimos contornar isso porque foi antes da floração, só que se perdeu um campo disso, o Walter, que é Walter Linderman, outro grande colega nosso, era o gerente na época, e nós eliminamos o macho. E o que eu fiz? Eu fiz uma autopropagação da própria linhagem, né? Então eu aproveitei a semente, mas não tivemos o híbrido para vender. E o outro, que foi um caso bem pior, que foi uma sabotagem, eu posso dizer isso, que foi uma sabotagem, que foi provado, né? Uma sabotagem de um safrista nosso, que trocou as identificações das caixas e inclusive no próprio sistema que nós usávamos na época, dizendo que A era B e B era A. E nós só fomos descobrir isso também lá na floração. Perdemos 4 pivôs e um custo estimado, um prejuízo estimado de 10 milhões de reais na época. Então você pode ver o benefício ou o malefício que uma semente genética mal produzida pode causar numa empresa. Então é fundamental isso, né? Fundamental. Podcast Academia do Agro. Ô, Evandro, me fala uma coisa. Em que momento de toda a sua trajetória, ou quais momentos, você se sentiu perdido, fora dos trilhos? E o que você fez para superar isso? Bom, é uma pergunta bem difícil de... O que eu acho, Valdir, primeira vez foi realmente quando eu me mudei do sul para o centro do Brasil, né? Choque cultural? Foi um choque cultural violento. Eu me considero uma pessoa muito conservadora, e sair, né, de um clima, de uma região, de uma safra só por ano, para uma região totalmente desconhecida, sem família, sem nada, foi muito difícil. E sem equipe, como eu comentei, né, de 15 pessoas comecei eu e um técnico de muito tempo, e fomos estruturando. Foi uma época bem complicada. O que me ajudou foi realmente o desafio que eu me motivava muito pelos desafios, e tive suporte da empresa, né? Tive suporte. Graças a Deus a gente teve um sucesso bem grande nesse sentido. Eu também tive essa, quando eu vim para Goiás também, foi um dos momentos assim, marcantes na minha vida, foi essa mudança, porque realmente o choque, família, cultura, ambiente, relacionamento, amigos, tudo isso não é que se rompe, né? Ela se distende.
E isso aí realmente nos dá momentos de aflição, né? Nos dá momento de apreensão. Mas, como você disse, de repente é o desafio, é a persistência, são os apoios, né, que aparecem nessas horas, os apoios, suportes acontecem. E isso faz parte da superação, né? Isso faz parte dos nossos desafios. Sem dúvida, sem dúvida. Os amigos e a família são fundamentais, né? É o que pré-existe e continua existindo e é o que fica depois, né? Evandro, e agora? Me fala uma coisa, que mensagem, nós estamos já chegando com nos nossos finalmente, e eu queria te perguntar que você nos deixasse uma mensagem, principalmente para esses mais novos, essas novas gerações que estão chegando nesse segmento tão pujante como é a produção de sementes, dentro de um agronegócio tão pujante ainda também, né, no Brasil. O que conselhos, o que orientações, ou que dicas você daria para esses novos profissionais que querem adentrar ou pretendem adentrar nesse setor de produção de semente? Boa pergunta, Valdir. Se você me permitir, antes de responder essa sua pergunta, eu acabei não comentando muito sobre a pesquisa de produção, que eu trabalhei bastante, né? Então, só fazer um breve comentário, tranquilo. Valdir. A pesquisa de produção, para mim, também foi um grande desafio, né? E ela, basicamente, é uma área que eu acredito, Valdir, que a Pioneer foi a primeira empresa no Brasil, uma das primeiras a iniciar esse trabalho de pesquisa e produção. Ela não é produção de semente, ela não é semente básica, ela é um trabalho de pesquisa voltado a como produzir melhor o híbrido. E ela é voltado bastante para produção comercial. Então, ela faz com que o pessoal da produção possa fazer melhor uso, né, dos parentais que ela tem na mão. Então, a pesquisa de produção vai te responder N perguntas. Por exemplo, qual a melhor população de macho e fêmea que eu posso usar para essa fêmea ou para esse macho? Em termos de rendimento e tamanho de sementes, né? Qual a melhor época? Inverno ou verão no Brasil Central? Nós sabemos, por exemplo, que 2, 3 híbridos do portfólio que nós tínhamos produziam 20% a 30% a menos no inverno. Então a gente vai preferir produzir eles no verão. É no sul ou no centro? Né? Então, qual a melhor proporção macho e fêmea? Geralmente se usa 4:2, 6:2, 8:2 e por aí vai. Né? Qual a reação aos herbicidas que cada parental tem? Eu me recordo muito bem, você vai também lembrar, já não está mais no mercado, 30F80, saudoso 30F80. Você sabe que ele morria, ele tinha um gene letal para sulfonilureia, e eu não sabia que isso tinha, que havia até esse fenômeno, vamos dizer assim, e eu apliquei uma sulfonilureia, e o milho começou a amarelar, e o que eu fiz? Botei a nitrogênio, justamente o que não deve se fazer. Agora você imagina isso em 300, 400, 1.000 hectares de produção, né? Hoje, por exemplo, se usa o Soberan, que é um grande produto, um excelente herbicida pós-emergente. Tem materiais que têm uma forte sensibilidade, né? E já indo para um ponto mais específico, né, que as empresas que trabalham, vamos dizer, com mais esterilidade, elas... qual que é o melhor blend? É 60-40? É 30-70? É 90-10? Tudo isso a gente pode determinar através da pesquisa de produção. E se eu puder te dar dois exemplinhos rápidos de aplicação da pesquisa de produção que foram, na minha opinião, um dos grandes sucessos que a gente teve na carreira foi, você deve lembrar do 30F90. Um híbrido que foi muito importante na empresa, só que ele produzia 70 sacos de semente por hectare somente.
uma fêmea não polinizava, etc. Então nós fizemos vários ensaios. Nós começamos a ver polinizar aquela fêmea com 3 machos diferentes. A gente percebeu que o macho do 30F90 tinha uma incompatibilidade com a fêmea. Bom, começando por aí. Não interessasse o volume de pólen, ela não polinizava. Então nós dizíamos, vamos inverter esse híbrido. Mas aí o que acontece? O macho que viraria fêmea tinha um problema que a gente chamava de popping. O endosperma rompia e a qualidade da semente era péssima. E aí nós começamos a trabalhar em como diminuir o popping. Aí nós descobrimos, fazendo vários ensaios de época, que o inverno, o índice de popping caía de 20% a 30% para menos de 1%. E aí nós invertemos, fizemos um campo piloto no inverno, não tivemos nada de popping e produzimos 150 sacos de sementes. Aí nós calculamos o ganho que a empresa teve e chegou muito próximo de $1,5 milhão por ano. Isso foram 3, 4 anos de produção a fio. Então esse foi um grande ganho e eu pergunto para você, quantos anos paga $1,5 milhão um programa de pesquisa e produção, né? Paga vários anos, isso uma informação. Outro caso, é perfilhos na fêmea do 30F53, que até hoje é vendido. A fêmea do F53 tem perfilhos demais, tem lavouras que chegam a 80% de plantas com perfilhos. Mas qual que é o problema do perfilho? O perfilho reduz o rendimento, apesar dos americanos dizerem que não, porque lá nos Estados Unidos é só 3 a 4% que ocorre. No Brasil nós temos 70%, 80% de plantas com mais de um perfilho. Você tem que despendoar 2 vezes a lavoura, né? Porque não é só um pendão que você tem que tirar, você tem que tirar o pendão do perfilho também. Eu descobri um hormônio que é aplicado numa determinada fase, num determinado volume, e ele suprime o perfilho, né? E, por último, o 30S31, que polinizava mal, e nós começamos a aumentar a população de macho, e cada vez caía mais. Aí nós fizemos o raciocínio inverso. Nós diminuímos 20 mil plantas a menos por hectare e começou a produzir mais. Ou seja, o material produzia muito mais pólen e tinha uma exposição de pendão muito melhor que polinizava. Então, assim, são 3 pequenos exemplos de dezenas que eu poderia enunciar que uma pesquisa de produção bem conduzida pode ajudar uma empresa. A pesquisa, te contribuindo, Evandro, no seu comentário, a pesquisa ela tem a missão de enxergar aquilo que a maioria das pessoas estão olhando e não estão vendo. E isso aí é trabalho de comparativo, de persistência, de repetição, de pura observação. É verdade. Eu sempre dizia, Valdir, para o pessoal que se candidatava, né, trabalhar em pesquisa e produção, que essa pessoa tinha que ter a habilidade de transformar um problema em solução através da pesquisa. Tá? Perfeito. Então, assim, e, de novo, né, não é fácil encontrar esses perfis, mas existem muitos. Então, e aí, Evandro, e os conselhos? Nada, sem problema. E o conselho aos mais novos aí? O que você recomenda? Olha, Valdir, eu, assim, no meu ponto de vista, eu acho que um profissional, seja qual for a área que ele desejar trilhar, que ele sempre prime por determinadas coisas, princípios, né? A qualidade. Eu sou uma pessoa que defende demais a qualidade e coloco a qualidade à frente de custo, e que é um paradigma hoje, que é um desafio grande hoje, não só na produção de sementes, mas em todas as áreas, né? Seja na agricultura ou em outras áreas. Então, assim, a pessoa primeiro prime pela qualidade, busque sempre a qualidade. No seu trabalho, na sua carreira, nos resultados que entrega. Tá? Pode até entregar um pouco menos, mas entregar com qualidade.
Outra coisa que eu sempre busquei foi inovar. Eu acho que um profissional, ele sempre ele tem o dever não só de fazer bem o seu trabalho, mas buscar trazer inovações. O status quo, né, o que existe, ele é bom naquele momento, mas ele pode sempre ser melhor, né? Então, sempre buscar ver o que a gente pode melhorar. E eu tive muitos exemplos disso dentro da empresa. Eu tive a grata satisfação e sorte e bênçãos de Deus de ter grandes profissionais do meu lado que reforçaram essa premissa para mim, né? Buscar sempre trazer coisas novas. E uma outra coisa que está tão raro no mercado hoje, que é a ética. Eu acho que a ética é uma coisa de extrema importância. E a gente vê isso muito em algumas empresas, total isenção de compromisso com a ética. Então entrega uma semente de qualquer jeito, visando somente custo e lucro, né? Então, eu acho que nós temos um compromisso conosco, com nossa carreira, com o nosso país e com o nosso cooperante, com o nosso produtor rural, o nosso produtor, que quando ele plante uma semente de um híbrido, seja aquele híbrido mesmo, que ele tenha qualidade, que ele tenha vigor, que ele tenha germinação, que ele tenha genética e que ele faça extrair daquele produto o melhor que ele pode, né? E eu digo isso porque a gente vê tanta coisa mal feita, sabe? Tanta pirataria de empresas constituídas, sabe? Roubo de material genético. A gente vê isso muito em empresas menores. É absurdo isso, sabe? Então, nunca trabalhar para uma empresa que não preze a ética como um valor básico, né? Então, assim, para não me estender demais, eu acho que são coisas que eu diria para os mais novos, né, buscarem. Que beleza, Evandro. Cara, obrigado aí por esse momento tão enriquecedor, com tantas informações, com tantos esclarecimentos. E acredito que muitas pessoas, muitos profissionais, muitos colegas nossos não têm assim, um pleno conhecimento ou um conhecimento um pouco mais profundo sobre um setor tão importante, tão ímpar dentro da produção de semente. Te agradeço a participação, saiba que aqui é uma área livre, já esteja convidado para outros momentos, com certeza nós teremos oportunidade e te agradeço. Muito obrigado aí por ter participado da Academia do Agro. Eu que devo lhe agradecer, Valdir, parabenizar por essa iniciativa tão bacana que tem levado informação e experiência do agro, que é essa força gigante que existe no Brasil, né? E eu me sinto extremamente honrado e bastante emocionado por ter tido essa oportunidade. Eu que sou uma pessoa tão simples e não com tanta coisa ainda para aprender, poder participar desse seu programa, e me coloco à sua disposição e agradeço de coração a oportunidade que você me deu. É muito importante para mim, muito gostoso a gente falar daquilo que a gente ama, né, daquilo que praticamente dedicou a vida, né, 34 anos em produção de semente. Obrigado e um grande abraço a você e a todos aí que participam. Obrigado. Abraço para ti. Um abração. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!